Bem, galera, hoje a gente vai falar sobre aquelas parasitoses causadas por protozoários, tá? As chamadas protozooses. E nós vamos tratar aqui das protozooses que são mais comuns à prova do Enem. Bom, para a gente relembrar a aula passada, quando tratamos de protozoários, caracterizamos esses seres ou organismos como unicelulares, de organização eucariótica, sendo alguns de vida livre e outros causadores de doenças, outros parasitas. Bom, hoje eu separei aqui para vocês 4 parasitoses que são comuns à prova do Enem. A primeira que a gente vai tratar aqui é a amebíase, também conhecida como disenteria amebiana. O que é interessante para todo e qualquer tipo de parasitose cobrada no Enem? Que vocês tenham conhecimento sobre o agente etiológico ou causador da doença, os hospedeiros, o ciclo reprodutivo do parasita, os sintomas da doença e também as medidas de profilaxia e tratamento. Então esses são sempre os pontos abordados nas questões. Então é muito interessante que vocês façam um relato aí no caderninho de vocês, façam um resuminho, que aí vai servir de guia para vocês se prepararem. Então, como eu vinha falando, a amebíase, ou disenteria amebiana, ela é causada por um protozoário risópode. Se vocês se recordam, na aula passada também eu falei sobre classificação dos protozoários. E eu caracterizei essa classificação baseada exatamente no tipo de estrutura locomotora que a célula desse protozoário possui. Então, quando a gente fala em risópodes, ou também chamados sarcodíneos, são protozoários que vão se locomover a partir de invaginações citoplasmáticas, conhecidas como pseudópodes. Então, a membrana plasmática dessas células, elas começam a emitir invaginações que vão formando então canais que vão permitindo, portanto, a entrada de alimento na célula e, por consequência, também a locomoção, o deslocamento dessa célula. Então, a entamoeba histolítica é um protozoário desse tipo, vai se locomover por pseudópodes. É um protozoário parasita que, quando não está no interior do hospedeiro, que é o homem, ela vai estar na forma de cisto. Então, ela tem a capacidade de encistamento. O que é esse cisto? É uma espécie de carapaça, um envoltório formado de sais minerais que torna a célula do protozoário protegida em relação a diversos fatores ambientais que poderiam comprometer a sobrevivência dessa célula fora do hospedeiro. Então, esses cistos eles vão ser encontrados em ambientes de água doce. Então, a entamoeba histolítica é um protozoário parasita, mas que, quando não está parasitando, está encistada em ambientes de água doce. E, diante disso, a pessoa ela vai ter contato com esse protozoário caso faça a ingestão de água ou de alimentos contaminados com esses cistos. E aí, esses cistos, ao serem ingeridos, quando entrarem no aparelho digestório do indivíduo, eles vão liberar célula e essas entamoebas histolíticas, então, elas vão se instalar principalmente em tecido glandular e conjuntivo, extraindo sangue para que exatamente obter nutrientes para conseguir se reproduzir. Então, o principal local de alojamento desses protozoários é exatamente no nosso intestino. E no nosso intestino, esse protozoário vai causar diversas lesões. Então é muito importante a gente entender isso. Então, a disenteria amebiana ou amebíase caracteriza por uma protozoose que vai acometer exatamente o nosso trato intestinal. Então elas vão invadir as glândulas intestinais, vão perfurar a parede do intestino e vai ficar extraindo sangue para desse sangue retirar nutrientes para poder
se reproduzir. Importante a gente entender, certo? Que alguns sintomas durante esse ciclo o indivíduo vai começar a apresentar. Então é muito comum que os portadores da entamoeba histolítica passem a apresentar dores abdominais, acompanhadas de fortes diarreias. Os abscessos que são formados no intestino vão ter dificuldade de cicatrização, certo? Porque isso é causado exatamente pelas lesões causadas pelo protozoário. E tem um problema ainda de o portador continuar eliminando os cistos e aí fazer a propagação da doença, porque isso vai fazer com que o ambiente fique contaminado e o ambiente contaminado contamine, portanto, outras pessoas. Diante disso, quais seriam as medidas de prevenção e tratamento? Construção de rede de saneamento básico, então construção de redes de esgoto, né, sanitário. O indivíduo também tem que ter noção de higiene, evitar, por exemplo, fazer suas necessidades no meio ambiente para que não ocorra a contaminação desse. É necessário também lavar bem os alimentos e com água de qualidade. É necessário você ferver ou então filtrar a água. Por quê? Porque a única forma de você adquirir esse protozoário é exatamente fazendo a ingestão de água ou de alimentos contaminados com o cisto. Nenhuma outra forma vai haver contaminação, a não ser essas que eu citei. Então a entamoeba histolítica é uma protozoose cuja prevenção está associada a saneamento básico e noções de higiene pessoal. Outra protozoose é a leishmaniose, certo? E a leishmaniose é a denominação genérica, tá, da infecção. Por quê? Porque essa protozoose ela é causada exatamente por protozoários do gênero Leishmania, tá? Então, leishmaniose vem de leishmania. E existem, tá, dois tipos comuns aqui no Brasil. A leishmaniose visceral, também chamada de calazar, que é causada pelo Leishmania chagas, tá? E a leishmaniose cutânea, que é causada pelo Leishmania brasiliensis. Claro que existem mais dois outros tipos. Existe o Leishmania trópica, que é muito comum no continente africano, e a Leishmania donovani, que é comum ao continente asiático. Aqui no Brasil nós temos Leishmania brasiliensis e Leishmania chagas. O primeiro causa a leishmaniose cutânea e o segundo causa a leishmaniose visceral. A qual classe esses protozoários pertencem? A classe dos flagelados ou mastigófaros, aqueles protozoários que contêm flagelo. Eles são parasitas heteroxenos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e o outro indefinitivo. Há duas formas celulares para esse tipo de protozoário: a promastigota e a mastigota, sendo que o homem representará o hospedeiro definitivo, enquanto cães e animais silvestres representarão o hospedeiro intermediário, tá? Esses protozoários vão utilizar como vetor um mosquito flebotomídeo do gênero Lutisomia, conhecido vulgarmente como mosquito palha ou birigui, tá? Sempre quem vai transmitir esse protozoário para o seu hospedeiro é o mosquito fêmea. E por que mosquito fêmea? Porque o mosquito fêmea ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Esse hábito alimentar tem relação com o processo reprodutivo do mosquito. Por quê? Porque à medida que ele se alimenta de sangue, ele obtém nutrientes em quantidades suficientes para produzir uma grande quantidade de ovos. Então a nutrição à base de sangue ajuda o mosquito
fêmea a ter um sucesso reprodutivo. O macho não. O macho se alimenta de qualquer coisa, mas a fêmea só se alimenta de sangue. Então, normalmente, a transmissão desses parasitas para o hospedeiro vai acontecer exatamente através da fêmea. A leishmania visceral, né, ela se caracteriza exatamente pela infecção, principalmente de baço e fígado, tá? Os sintomas dessa doença são febre contínua, perda de apetite, a hepatomegalia, que é o aumento de tamanho do fígado, lesões na pele e uma anemia aguda, tá? E em alguns casos, infelizmente, o indivíduo pode vir a óbito, pode ser morto por conta disso. Os cães também podem ser atacados por esse protozoário. E aí, nesse caso, quem vai transmitir esse protozoário é exatamente o mosquito fêmea Lutisomia longipalpis, tá? Conhecido popularmente como mosquito palha ou marumim em alguns lugares, tá? Tem pessoas que também chamam de murumim, mas no lugar seria marumim. Em outros lugares também pode ser chamado de mosquito palha. Já a leishmaniose tegumentar, tá? Ou cutânea, tem também um outro nome vulgar, que pode ser também úlcera de Bauru. E nesse caso, essa parasitose, ela é de pele e mucosas. E quem causa essa parasitose é o Leishmania brasiliensis. Então não confundir. O Leishmania chagas provoca a visceral. O Leishmania brasiliensis provoca a cutânea ou tegumentar. Na pele, então, a doença vai se manifestar exatamente pela formação de feridas, tá? E nas mucosas, como nasal, faringe ou laringe, a leishmaniose vai destruir tecidos, né? E em casos graves pode até perfurar o septo nasal e aí provocar deformações irreversíveis. Nesse caso, a gente percebe que vai estar envolvido aí o mosquito palha, tá? Que também é uma espécie pertencente ao gênero Lutisomia. Então a gente percebe que o mosquito palha está envolvido, portanto, na transmissão dos dois tipos de leishmaniose, tá? Bom, aí o que a gente pode fazer para exatamente prevenir a leishmaniose? Primeiro, combater a proliferação do mosquito transmissor, né? E tentar impedir ao máximo a sua picada. Então, o combate do mosquito pode ser através do impedimento de criadouros, evitar água parada, né? Que facilita a reprodução, a colocação dos seus ovos e a liberação de suas larvas. A gente pode também fazer o controle químico, usando inseticidas, usando repelentes. Pode também fazer o controle biológico, introduzindo um predador para esse mosquito, ou então a gente pode também introduzir um parasita para esse mosquito, e aí a gente vai ter, na verdade, a diminuição dessa população, e diminuindo a população a gente diminui também os riscos de contaminação. A gente também pode colocar telas em portas e janelas, mosquiteiros nos quartos, para que a gente não tenha contato com esse mosquito, porque a forma de contágio, de contaminação com esse protozoário, o Leishmania, tanto brasiliensis quanto o Leishmania chagas, é exatamente evitar a picada. Evitando a picada, a gente não corre o risco de contaminação. E também a gente pode também evitar o contato com animais vadios, como cães, principalmente porque podem existir cães contaminados, e geralmente nos ferimentos desses cães existem um monte de mosquito que pode estar lá se alimentando do sangue do cão e de repente vir e nos picar e transmitir o protozoário. Então essa é a forma da gente evitar a leishmaniose. Bom, aí
algumas figuras aqui que ajudam você a perceber do que a gente está falando. Aqui é o mosquito, tá? Aqui é o vetor, aqui é o protozoário Leishmania brasiliensis ou Leishmania chagas na sua corrente sanguínea, e aqui são os ferimentos provocados exatamente quando o indivíduo está contaminado, tá certo? Então a gente já falou aqui sobre amebíase e leishmaniose. Agora a gente fala sobre doença de Chagas. Por que recebe esse nome? Em homenagem ao médico sanitarista que elucidou exatamente o ciclo da doença, tá? Tem Oswaldo Cruz, que identifica o agente causador, e Carlos Chagas, ele elucida o ciclo reprodutivo desse agente causador. A doença de Chagas, ela é causada também por um outro flagelado, só que agora o Trypanosoma cruzi. Além de ser um flagelado, é um parasita heteroxênico também, porque tem dois hospedeiros, o intermediário e o definitivo, e tem polimorfismo porque tem três formas. Ele pode ser encontrado em três formas: tripomastigota, epimastigota e amastigota. A forma tripomastigota é aquela encontrada no sangue do hospedeiro. Então, por exemplo, se a gente analisar o sangue de um ser humano contaminado, nós vamos encontrar essa forma, tripomastigota, que é o formato alongado, a chamada forma infestante ou infectante, que não se reproduz, certo? E possui apenas um flagelo aderido ao corpo celular, ou seja, a membrana plasmática dessa célula, que é a membrana ondulante, tá? Bom, a forma amastigota, que é encontrada no interior de células do hospedeiro vertebrado. Então, aí nesse caso, já é a forma que é encontrada, por exemplo, nas células cardíacas, ou nas células intestinais, ou nas células do esôfago de um ser humano. Então aí já vai ser a forma do protozoário dentro da célula do hospedeiro. E a forma epimastigota, que é aquela encontrada no tubo digestório do vetor, que é o hospedeiro intermediário, ou seja, dentro do barbeiro. Então, dentro do inseto barbeiro, a forma encontrada do protozoário é a epimastigota. Nesse caso, então, o que é que o Enem pode perguntar, por exemplo? Quem é o hospedeiro definitivo do Trypanosoma cruzi? O homem. Então, o homem que vai desenvolver a doença. Quem é o hospedeiro intermediário? É o barbeiro. É um inseto de natureza, de caráter hematófago, então gosta de se alimentar de sangue, tem hábitos noturnos, então ele sai à noite para se alimentar, e ele vai se alimentando de sangue de mamíferos e aves silvestres. E esses animais silvestres são os reservatórios naturais desse protozoário. Então, quando o barbeiro vai se alimenta do sangue de um mamífero, pode ser um mico, ou qualquer outro tipo de primata, pode ser um roedor, pode ser uma ave. Então, quando se alimenta do sangue desse animal contaminado, ele então adquire a forma chamada de epimastigota, certo? Epimastigota. E aí, essa forma, ela vai exatamente se transformar no Trypanosoma. E aí, o que é que vai acontecer? A contaminação do homem com esse protozoário pode se dar normalmente de 4 formas. Pode acontecer exatamente que a forma mais comum, o contato da corrente sanguínea humana com as fezes do barbeiro, a transfusão sanguínea, tá? Então, ao receber sangue, se esse sangue estiver contaminado, o receptor vai se contaminar também. A transmissão vertical, que é aquela que a mãe transmite para o seu feto, para o bebê, pode acontecer também isso, via placenta. E também pode acontecer, mas isso de uma forma, aconteceu na verdade de uma forma inusitada, há alguns anos, a contaminação a partir da ingestão de Trypanosoma presente em alimentos como açaí e cana-de-açúcar.
Esse quarto tipo eu nem colocaria como uma forma comum, porque isso aconteceu há alguns anos atrás. Não é uma coisa do nosso cotidiano. O normal, a forma mais comum de se contaminar é através do contato com as fezes do barbeiro, ou seja, da corrente sanguínea humana com as fezes do barbeiro. Você então vai estar se perguntando o seguinte: mas como é que isso acontece? Eu vou explicar. É o seguinte: o barbeiro, o inseto, tá? É uma espécie de percevejo. Ele tem um intestino muito curto. E é lá no intestino que o protozoário ele se aloja. Então o que acontece? Quando o barbeiro se alimenta do sangue da vítima, ele imediatamente defeca, porque não tem espaço no intestino dele para armazenar sangue e protozoário. Então o que acontece? Para o sangue ser armazenado, ele defeca. E aí, junto com as fezes dele, o que é que sai? O tripanossomo. A vítima, então, geralmente, quando recebe a picada, ela coça, porque é muito dolorosa. Tá? Muito dolorosa. E aí, o que acontece? Ao coçar o local da picada, termina espalhando as fezes contendo o protozoário. E aí, esse protozoário, portanto, ele cai na corrente sanguínea. É claro que são vários, né? São células, são microscópicos, são vários, então que entram de uma vez só. Então a forma mais comum é exatamente isso. Importante a gente frisar: não é a picada que transmite. O que transmite é exatamente o contato da corrente sanguínea com as fezes do barbeiro depositadas próximas ao local da picada, para você não confundir com o que acontece lá na leishmaniose. Na leishmaniose, a contaminação acontece pela picada do mosquito. No barbeiro, não. A contaminação acontece com o contato da corrente sanguínea humana com as fezes do barbeiro contendo o protozoário. Tá? Então é muito importante frisar isso aí. Pois bem, uma vez então na corrente sanguínea, certo? Uma vez na corrente sanguínea, esse protozoário ele vai simplesmente se deslocar na corrente sanguínea. Claro que ele vai nadando, batendo seus flagelos e vai se deslocando. E aí, nos primeiros estágios da doença, os principais sintomas são cansaço, febre, aumento do fígado, do baço e inchaço dos linfonodos, que são regiões produtoras de anticorpos, tá? Que nós temos geralmente, principalmente nas regiões axilares. Mas aí, depois de 2 a 4 meses, esses sintomas que eu acabei de citar, eles cessam, eles param. Aí é que é o risco. Por quê? Porque quando os sintomas reaparecem novamente, exatamente 10, 20 anos depois, e eles são sintomas extremamente graves. Daí, a reversão do quadro é muito difícil. Por quê? Porque o grau de deterioração dos tecidos já é muito avançado. Então é por isso que na maioria das vezes, quando o indivíduo descobre que ele tem chagas, já está em estado terminal. Bom, por que isso acontece? Porque os sintomas iniciais são brandos e acontecem no espaço curto. Então a pessoa às vezes pensa que é na verdade uma indisposição normal, né? Uma disfunção normal, e que depois, como os sintomas desaparecem, então a pessoa acha que está curada. Aí o que acontece? Vai levando a vida normal, não faz os exames devidos, e de repente, 10, 20 anos depois, os sintomas agudos começam a aparecer. Por que isso? Porque exatamente os protozoários, eles se instalaram preferencialmente no músculo cardíaco, o que vai levar a uma insuficiência cardíaca crônica. Por quê? Porque à medida que ele se instala no tecido cardíaco, ele destrói as células cardíacas. E isso vai provocar o que a gente chama de cardiomegalia, ou seja, inchaço do coração. E aí o que acontece? O coração inchado, ele comprime os pulmões, já dificulta o armazenamento de ar.
Sem contar ainda que ele inchado não tem muito espaço para realizar os seus batimentos. Isso faz com que a circulação sanguínea caia em termos de eficiência. Então você vai ver um alto grau de disposição física, uma insuficiência cardiorrespiratória muito grande, palidez, cansaço extremo, e aí pode até mesmo levar o indivíduo à morte. Até os anos 60, pessoal, a gente não tinha medicamento, tá? Não tinha nenhum tipo de medicamento para combater o tripanossoma. A partir de então, houve investimento em pesquisa, certo? E aí a gente tem o desenvolvimento de drogas terapêuticas capazes de matar e destruir o tripanossoma cruzi. Só que essas drogas só têm efeito quando o diagnóstico ele é precoce. Lembra da história que eu falei? De 2 a 4 meses começam a aparecer alguns sintomas. Se nesse período aí for detectado então a presença de tripanossoma, essas drogas surtirão efeito. Agora, chegando no estágio avançado, 10, 20 anos depois, dificilmente a gente vai conseguir reverter a situação. Por quê? Porque os tecidos, principalmente o tecido cardíaco, já estão infestados de tripanossoma. E as lesões elas são gravíssimas. Por conta disso, então, quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de reversão do quadro. Bom, a principal maneira de combater, certo? São maneiras de combater essa protozoose é a eliminação dos barbeiros. Então, eliminar como? Inseticida, melhorar as condições habitacionais. Por quê? Porque esse hospedeiro, né, esse vetor, o barbeiro, ele gosta muito de ficar escondido, principalmente quando você não tem casa de alvenaria, tem casas de barro, casas de pau a pique, aqueles buraquinhos na parede, aquelas frestas, aquelas arestas mal aparadas. Eles gostam de ficar ali dentro, escondidos, gostam de muito entulho, gostam de ficar em galinheiros, gostam também de ficar embaixo da cama, principalmente no lastro ali da cama. Então, muito cuidado com as condições de moradia, principalmente as condições de moradias rurais, tá? E também a gente ter um cuidado, inspecionar, fiscalizar a qualidade do sangue que está sendo utilizado em transfusões. Essas são as formas de profilaxia em relação a doença de Chagas. Bom, outra doença também causada por protozoário que é comum ser cobrada no Enem é a malária, também chamada de febre maleita ou paludismo. Bom, é uma parasitose, né, do tipo protozoose causada por 3 tipos de plasmódio: o plasmódio malari, o plasmódio vivax e o plasmódio falciparum. Qual a característica desse protozoário? Ele é esporozoário, ou seja, ele não tem estrutura locomotora. E como é que ele se desloca? De acordo com o fluxo sanguíneo, tá, do hospedeiro. Então ele vai se deslocar de acordo com o aumento de sangue do hospedeiro. Nesse caso aqui, diferente do que aconteceu nas outras parasitoses que falamos, o homem ele passa a ser o hospedeiro intermediário. Quem vai ser o hospedeiro definitivo é o invertebrado, e nesse caso é o mosquito fêmea da espécie Anopheles darlingii. Então, o homem passa a ser na malária o hospedeiro intermediário e o mosquito Anopheles passa a ser o hospedeiro definitivo. Só diferenciando o hospedeiro intermediário do definitivo. Lembre-se, o hospedeiro intermediário é sempre aquele que abriga o ciclo ou a etapa assexuada do ciclo reprodutivo do parasita, enquanto o definitivo abriga a etapa sexuada do ciclo reprodutivo. Então, nesse caso, o plasmódio se reproduzirá assexuadamente no interior do organismo humano e sexuadamente no interior do mosquito fêmea. Muito importante você ter isso anotado aí, tá?
Não deixe de anotar cada ponto dessa aula aqui, que é importantíssimo. E depois você aprofunda um pouquinho mais nos livros, na internet e durante as aulas normais. Bom, daí o que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, o Plasmodium malariae ele vai provocar a malária quartã. O Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum vão provocar a malária terçã, sendo que o Plasmodium vivax a malária terçã benigna e o Plasmodium falciparum a malária terçã maligna. Então, representa um tipo extremamente perigoso para o ser humano. Esse é um mosquitinho também chamado de mosquito prego. Não confundir os mosquitos, tá? Lá na leishmaniose, o mosquito é o mosquito palha ou birigui, que é exatamente o Phlebotomus. Aqui você tem o mosquito prego, que é o Anopheles darlingii, e é a fêmea. Mais uma vez explicando por que fêmea, porque a fêmea é hematófaga. Ela se alimenta de sangue para poder produzir mais ovos, então favorece o seu sucesso reprodutivo. O ambiente natural desse mosquito são matas e florestas de zonas quentes. Então a malária, assim como chagas, representam doenças de ambientes tropicais. Então, de repente, cai alguma questão lá na prova, e aí já sabe, são doenças de clima tropical, clima quente. Clima quente, então, favorece a essas doenças. Por quê? Porque você tem água e temperatura em abundância que favorece a reprodução desses insetos que são vetores, tá? Bom, tá aí, como eu falei para vocês, o mapeamento da doença, e você percebe que onde tem amarelo, você percebe que representam países com casos ou com risco iminente de ocorrência de malária. Bom, forma de contaminação, picada do mosquito fêmea. Aí sim, por quê? Porque esse protozoário, quando se instala no mosquito, ele vai se alojar exatamente nas glândulas salivares do mosquito. O mosquito, então, quando pica a vítima, inocula uma substância anticoagulante contida na saliva, e aí, juntamente com essa substância anticoagulante e com a saliva, entra a forma infestante, que eu vou chamar de esporozoitos. Então, a forma infestante do plasmódio é a forma chamada de esporozoito. Uma vez, então, na corrente sanguínea, como eles não têm estrutura locomotora, o que vai fazer com que eles se movimentem na corrente sanguínea é exatamente o fluxo de sangue. E aí, esses esporozoitos, eles vão exatamente se alojar nas células hepáticas. E lá nas células hepáticas, elas sofrem uma primeira transformação. Os esporozoitos, então, se transformam em merozoitos. Grave esses nomes. Forma que entra no organismo humano, esporozoito. Os esporozoitos, então, se deslocam até o fígado, se transformam em merozoitos. Esses merozoitos, então, saem das células hepáticas, vão para a corrente sanguínea e começam a infectar hemácias. Dentro das hemácias, eles podem se transformar em novos merozoitos. Para vocês terem ideia, para cada merozoito que entra na hemácia, lá dentro são produzidas de 8 a 24 novas células desse tipo. Ou então, alguns merozoitos desses se transformam em gametócitos masculinos e femininos. Pertencentes a quem? Ao protozoário. Cuidado! Aí o que acontece? Quando o mosquito vem e pica esse indivíduo portando os gametócitos masculinos e femininos do protozoário, esses gametócitos são absorvidos pelo mosquito, e no intestino do mosquito, então, esses gametócitos se fundem e originam um zigoto. E esse zigoto vai se desenvolver novamente em um novo esporozoito. Aí vocês percebem que dentro do homem aconteceu a reprodução assexuada. E dentro do mosquito vai acontecer a reprodução sexuada. Então é por isso que o homem, na malária, passa a ser o hospedeiro intermediário,
e o mosquito passa a ser o hospedeiro definitivo. Não esqueçam disso, tá? Então, ó, pontos importantes: forma infestante, os esporozoítos, que vão se alojar no fígado, transformando-se em merozoítos. Esses merozoítos, então, se espalham para a corrente sanguínea, invadem hemácias, produzindo novos merozoítos, ou então produzindo gametócitos masculinos e femininos do protozoário, que são novamente obtidos por mosquitos, e dentro dos mosquitos vão originar novos esporozoítos, tá? Então é muito importante você pegar esse ponto aí. Diante disso, imagine então o seguinte: por que você tem febre? Porque toda vez que os merozoítos se reproduzem dentro das hemácias, eles provocam a destruição dessas hemácias, a lise, a chamada hemólise, né? Hemo, de hemácias, lise e rompimento. As hemácias se rompem. E quando há esse rompimento, uma quantidade muito grande de toxina é liberada na sua corrente sanguínea. Então o indivíduo ele tem febre que pode atingir até 40 graus. Então são ataques febris atingindo uma temperatura elevadíssima. Causa dor de cabeça, né? Por conta exatamente da toxina em grande quantidade na corrente sanguínea. Um cansaço, porque você está tendo hemácias destruídas. E é só lembrar que as hemácias têm o papel de transportar gases respiratórios. Então, se você tem uma quantidade de hemácias destruída, obviamente, então, a entrega de oxigênio nos tecidos não vai ser eficiente. Isso vai fazer com que a atividade desses tecidos diminua bastante. Então, você vai se sentir muito cansado, com indisposição, exatamente por quê? Porque a produção de energia no seu corpo vai cair. Calafrios, por conta da elevação da sua temperatura, e bastante suor, tá? Então é muito importante você entender isso. Em algumas regiões do planeta, a malária, ela mata muita gente, tá? Ela mata muita gente. Agora, tem indivíduos que são resistentes ao plasmódio. São aqueles portadores de ciclemia, a chamada anemia falciforme. E aí, os indivíduos que têm traços dessa doença, eles são resistentes, ou seja, o plasmódio ele não consegue infectar esses indivíduos. Talvez seja pela questão da má formação das suas hemácias, né? Uma vez que essas hemácias são em forma de meia-lua, em vez de ter o formato discoide, como no nosso caso, que somos pessoas normais. Outro ponto importante também é chamar a atenção de vocês para o ciclo, né? Se eu estiver falando, por exemplo, do Plasmodium vivax e do Plasmodium falciparum, a cada 48 horas acontece a reprodução desse protozoário. Então, o ciclo acontece de 2 em 2 dias. Então, à medida que acontece a reprodução, vem os ataques febris, o de febre. Já o Plasmodium malariae, você consegue a formação de novos merozoítos a partir de 3 dias. Então, 72 horas, a destruição das hemácias e por consequência, né, antes houve formação de merozoítos. Então, observe que por isso o Plasmodium malariae ele é extremamente perigoso, certo? Por conta disso. A principal medida de combate à malária é controlar o mosquito, é você combater o mosquito. E aí vem todas aquelas situações que eu já citei anteriormente. Você pode ter o combate mecânico, o combate químico ou o combate biológico, mas não pode deixar de destruir com o mosquito. E também, obviamente, tratar o doente. E um medicamento que está sendo falado, né, para o tratamento de um outro tipo de doença, é bastante utilizado em portadores de malária, que é a cloroquina. E tem um efeito muito eficiente nesses indivíduos. Então, gente, a gente falou aqui sobre as principais protozooses. São aquelas que são mais comuns no Enem, mas é óbvio que existem outras, tá? Como a toxoplasmose, a giardíase, que eu não citei aqui por não serem alvo das provas do Enem. Mas você pode dar uma pesquisada, pode dar uma aprofundada, porque faz parte do estudo. Beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre reino
Fungi. Um abraço.